Fala galera, bem-vindos ao Consulta Aqui, o programa sem remunereis. E hoje eu vou falar sobre a gestão do público operacional. Quer saber sobre esse assunto? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, de volta, Consulta Aqui na área e João me apoiando como sempre. João, vamos lá. Gestão do público operacional. Nossa, me perdi, João. Me perdi. O que eu ia falar mesmo? Ah, das perguntas. E, João, hoje essa pergunta, né, a gestão do público operacional e o que eu vou perguntar para você aqui, veio lá do nosso atendimento, onde diversas pessoas acabaram mandando e eles compilaram pra gente. Ó, vamos gravar um consulta aqui. Responder várias dúvidas. Exatamente. A gente já responde uma galera. Então vamos lá. Vamos lá. João, seguinte, vou começar então aqui. Para o público operacional, faixas ou steps seriam os mais adequados? Boa. Vamos lá. Bom, primeiro só rapidinho aqui explicar a diferença entre os dois. Importante. Faixas quando a gente estabelece ali referencial para um cargo com flexibilidade. Fala assim, ó, o mínimo desse cargo é X, o máximo é Y. Dentro disso, tá valendo. Dentro disso, podemos jogar. Podemos jogar. E steps é quando eu estabeleço valores fixos, assim. Então, esse cargo entra em tanto, depois vai para tanto. Geralmente é 80-120, 80-100, 70-100, 90-110, que são as referências em relação à faixa central. Então, eu estabeleço ali uma faixa central, geralmente amarrada na mediana. E aí, o colaborador entra no 80, passa por um ciclo de avaliação, ele pode ir para o 90, passa por outro ciclo, ele pode ir para o 100. Isso é step, né? Não tem certo e errado, tá? Né? Quando a gente fala com faixas, a gente dá mais flexibilidade. Geralmente, o gestor, ele recebe um orçamento, ele fala, você tem um X de orçamento aqui para aumentar os salários na sua área, e aí com base nas avaliações de desempenho ele distribui. Eu quero dar 10% de aumento pro Felipe, 5% pro Bruno. O gestor tem essa flexibilidade. Tá gravado, hein? 10%. Abraço, Bruno. Brincadeira, né? Mas o gestor consegue ter essa flexibilidade. Já no modelo de steps, é o contrário. Ou o colaborador avança ou não. Então, se ele foi bem, ele avança, entrou no 80, vai pro 90, ou ele fica no estágio que ele tá. Então, o ciclo de mérito, ele acontece ou não acontece, e ele tem valores ali fixos. Qual que é a vantagem de ter valores fixos pensando num público operacional? Geralmente, com um público operacional, eu tenho mais suscetibilidade para ter risco trabalhista. Pedidos de equiparação salarial, eles são mais comuns com o público operacional. E aí eu tendo critérios mais fixos e pessoas recebendo o mesmo salário, eu diminuo um pouco esse risco. Tem mais detalhes, a gente pode falar, né, um pouco mais desses detalhes, mas os steps poderiam dar aí um pouco mais de segurança jurídica para esse modelo. É impossível ter essa segurança no outro modelo? Não, dá para fazer. Mas precisa estar os critérios bem estabelecidos, e eu tenho que comunicar muito bem esses critérios. Como eles ficam subjetivos e o líder pode decidir ali quanto que cada colaborador vai ter de aumento, eles tendem a dar mais esse tipo de questionamento, mais problema. Os juízes e o sindicato preferem modelos onde os critérios são objetivos. Então imagina que eu tenho um modelo com steps, bem bonitinho ali, e além disso eu tenho uma avaliação de desempenho objetiva. Olha, o colaborador precisa aprender esses processos, ele precisa fazer esses treinamentos, ele não pode ter advertência, nem faltas não justificadas. E aí ele vai para o próximo. Isso foi comunicado para todo mundo, fica colado lá, apresenta na integração, tende a funcionar muito melhor e proteger a empresa. Bem definidas as regras do jogo, né? Exato. Então, é mais tranquilo aí o caminhar, né? Exato. Então, assim, especialmente para empresas grandes que têm mais histórico aí de processo trabalhista, então um jurídico mais conservador, ou até um relacionamento mais complicado com o sindicato, eu recomendaria
na maioria dos casos, ir com step. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Se a flexibilidade for muito importante para a empresa, essa autonomia do gestor, o outro modelo pode funcionar também. Mas aí fazer com mais cuidado, tem que ser muito bem feito. Muito mais explicado. João, ótimo. Agora é o seguinte, para o público operacional, eu devo ter uma política de mérito? E aí é uma segunda questão. Eu reajusto por tempo de casa o salário deles? Sim, vamos lá. Bom, primeiro, o que seria essa política de mérito, né? É quando os reajustes que o colaborador recebe no mesmo cargo, dentro ali do cargo dele, eles acontecem com base numa avaliação de desempenho, né? Então, o colaborador for bem, ele recebe um aumento. A alternativa a isso seria salários fixos. Todo mundo que está no mesmo cargo tem o mesmo salário, não importa o desempenho. O desempenho só vai dizer se você vai ser promovido, mas eu não mexo nos salários horizontalmente. Ou os reajustes são por tempo. Então, a cada 6 meses ou a cada 12 meses, aumenta tantos por cento. Que o sindicato adora, né? Mas que tende a tornar o processo muito caro, assim, né? As pessoas vão recebendo aumento. Aumentos gradativos, né? E isso tende a virar um problema no longo prazo. Inclusive, às vezes, isso acaba resultando de tempos em tempos, a empresa fazer uma redução grande de quadro. Que ela vai juntando, as pessoas vão ficando caras, aí chega um momento, manda um monte de gente embora. A gente não quer isso, então eu sei que o sindicato tem boa intenção quando propõe isso, mas não costuma dar muito certo. Porque no longo prazo não se sustenta. Não né? se sustenta. Então o ideal é ter um ciclo de mérito, sim, onde eu faço uma avaliação de desempenho e estabeleço ali que, de acordo com esses critérios, o colaborador vai para os próximos passos. Só que, lembrando aquele caso, se a gente for fazer critérios objetivos com steps fixos, não tem muita margem para variar. E outra, eu preciso observar a questão da equiparação salarial. Então, se tiveram colaboradores que ficaram para trás, é um fato relevante. Eu preciso ter um plano de ação para que o colaborador, em 24 meses, chegue no salário ideal ali do cargo. Por quê? Se ele ficou para trás e eu não tiver isso muito bem justificado, também pode virar um passivo trabalhista. Então, o ideal é ter um ciclo de mérito, mas ter um plano de cargos e uma comunicação desse plano para que esse ciclo de mérito seja de conhecimento de todo mundo e que os colaboradores entendam como ele funciona. De preferência, os critérios sejam muito bem estabelecidos ali. Para que daí depois não tenha problemas. Não tenha problemas. Não quero correr esse risco, Aí a administração para de um. Todo mundo tem o mesmo cargo, tem o mesmo salário. Mesmo assim, ainda tem que estar fazendo a mesma coisa, porque se tiver desvio de função, ainda pode dar problema. Ou seja, toda a situação tem um porém ali que tem que ser avaliado, né? Exato. E às vezes fica muito no RH e não é envolvido e treinado o gestor direto, o supervisor de produção, o supervisor de manutenção. E aí, às vezes, o plano tá lindo lá no RH, mas na prática, quando a gente vai conversar, não é aquilo que está acontecendo. Então, o operador 3 está fazendo a atividade do 1 fazendo a atividade do 2. Aí não adianta estar bem feito, não adianta estar bonitinho, ter o critério. Não adianta nada. O que vale é o que acontece na prática. Exatamente. Né? E, João, e quem alcançou a faixa final, né, do salário? O que a gente faz? Geralmente essas políticas preveem um limite, né? Então eu tenho ali de 80 a 120. Então mesmo quando é faixa, eu tenho um salário máximo ali. E mesmo quando é tempo, também tem um salário máximo, um teto ali estabelecido. É muito comum que os colaboradores, empresas que têm turnover baixo, empresas sólidas e tal, eles cheguem no teto. Então a empresa não consegue gerar oportunidade suficiente para que todo mundo seja promovido, seja aproveitado. Se ele chegou no limite ali e ele tem um desempenho que é compatível com aquele limite, ok. Qual que é o problema? Os colaboradores que geralmente estouram esse teto, então, por exemplo, o limite do operador 1 é R$2.000. E aí o colaborador
já está lá há muito tempo, ele chegou no teto, teve acordo coletivo, estourou o teto, está 5 anos ali com o operador 1, não demonstrou capacidade para ir para outra área, mas né, um cargo maior, ou ir para um operador 2, a gente precisa avaliar. Primeiro quem são essas pessoas? Vamos identificar quem está acima do teto e aí cruzar, vamos tomar decisões com base em dados, né? Vamos ser estratégico aqui. Pegar as avaliações de desempenho e tal e conversar com o gestor. O que está acontecendo com essa pessoa aqui? Porque ele está 5 anos no mesmo cargo, não virou operador 2 ainda e ele já tem um salário de operador 2. Se ele continua ali, ele pode ser um problema, né? Tá caro para o que ele está executando. Sim. Ou talvez ele podia estar executando uma atividade mais compatível com o que ele já está ganhando. Não é nem promover, porque, né? Conseguindo, né, abraçar mais atividades, um pouco mais complexas. Né? Ele está ganhando como um operador 3, então ele teria que estar fazendo atividades compatíveis Sim. com esse salário, né? E aí, pode ser que a empresa pode fazer um treinamento, preparar essa pessoa para um cargo compatível com o salário dela, ou investigar ali com a pessoa alternativas, criar um PDI para ela se desenvolver e de fato, finalmente ir para o cargo que estava previsto ali. E assim, é mais difícil quando ele já está no operador 3. A pessoa foi bem ali como operador 1, como 2, chegou no 3, ficou muitos anos, estourou. Então, assim, o que é legal que a gente procura incentivar nos planos que a gente cria? Promoções para outras áreas, porque às vezes a empresa não consegue gerar oportunidade para todo mundo como supervisor, como coordenador, né? Não tem tantas vagas assim. Mas o ideal seria, vira e mexe a empresa que tem essa situação, poxa, tem dificuldade de mecânico, de eletricista, técnico de manutenção, um analista de qualidade, um inspetor de qualidade. Poxa, por que não criar mecanismos de treinamento para que essas pessoas sejam incentivadas a ocupar essas posições? Aí você consegue rodar e não ter tantas pessoas assim acima do teto da tabela. O ideal é gerar oportunidade, sabe? Com certeza. Porque senão chega numa situação onde essas pessoas que estão estouradas fica difícil de justificar, especialmente se o desempenho não for bom, né? Uma coisa já conversei com gestores e falava, não, esse cara não é problema para mim. Ele tá estourado 40%, mas ele manja muito, ele domina o processo, ele treina os outros. Aí é outra coisa. Ele não tem perfil para virar supervisor, mas ele se paga. Agora a gente já conversou e falou, poxa, esse cara aí, ele tá aí há tantos anos, ele tá nesse salário por causa de acordo coletivo, mas ele não tá desempenhando legal, aí fica difícil justificar. Exatamente. São duas situações aí, né, distintas, né? Uma até beleza, mas a outra é complexa. Né? Então, assim, pra gente responder, tem que, junto com a empresa ali, identificar quem são, né? Quem são essas pessoas, por que ela tá nessa situação, né? Analisar mais ali individualmente a questão, né? Exato. Mas também criar políticas para que isso não aconteça com tanta frequência e que as pessoas sejam melhor aproveitadas dentro ali, de acordo com o que elas estão ganhando. Show, João. Tá explicado. Poderíamos falar aqui muito mais tempo sobre esse assunto, né? Esse assunto operacional, né? Mas resumidamente do nosso programa aqui, né, tá explicado. Obrigado. E se tiver uma dúvida mais específica de algum desses detalhes, manda aí pra gente que a gente continua isso aí, depois. O João tá aprendendo, hein? Olha lá. Manda pra gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Curte, compartilha o nosso programa aqui. Manda o mais longe possível aí pra quem quer que você acha que pode utilizar essa informação. Ficou com alguma dúvida? Né? Tem alguma outra específica sobre o público operacional ou até mesmo outra questão? Manda aqui pra gente, né? Igual o João falou, né? Pra gente responder, né? E alimentar ainda mais o nosso programa, tá bom? Até o próximo Consulta Aqui. Tchau, tchau!